Bem-vindo ao programa Saúde e Vida. E hoje vamos falar da saúde dos nossos rins. O mês de março é marcado pela celebração do Dia Mundial do Rim. Mas você sabe o que é o rim e qual é a importância deste órgão? Bom, muitas pessoas pensam que os rins são apenas responsáveis pela produção da urina. Na verdade, os rins trabalham muito mais do que você imagina. Com formato de 2 grãos de feijão, localizados na região lombar, em ambos lados da coluna vertebral, logo em cima da cintura, os rins funcionam 24 horas por dia, eliminando toxinas. Você sabia que os rins saudáveis limpam o sangue cerca de 300 vezes por dia? Pois é. Em média, são cerca de 1.500 litros de sangue que passam pelo rim diariamente. Além disso, os rins controlam a quantidade de água e sal no corpo, controlam a hipertensão arterial, produzem hormônios que impedem a anemia e a descalcificação óssea, entre várias outras funções que também são importantes para o nosso organismo. E quando o rim perde totalmente a sua função, a hemodiálise é uma das formas de tratamento indicadas para pacientes com insuficiência renal crônica, pois é um método de filtragem do sangue através de um rim artificial. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 850 milhões de pessoas recebem o diagnóstico de doença renal todos os anos em todo o mundo, decorrente de várias causas. O Sr. Francisco Coça faz parte dessas estatísticas. Ele descobriu que tem insuficiência renal há sensivelmente 1 ano e conta-nos a sua história na reportagem a seguir. Acompanhe. Eu já via na televisão alguns programas falassem de insuficiência renal, mas nunca tinha passado na cabeça que isso acontece comigo um dia. E fiquei em pânico. Eu tenho que dizer a verdade, fiquei em pânico, qualquer um pode ficar em pânico. Crônica e silenciosa. A insuficiência renal leva à perda da função dos rins maior do que 90%, o que leva ao aumento de toxinas e água no organismo, sendo necessário, então, iniciar a hemodiálise. Nesta fase, o paciente perde peso, sente-se mais cansado e com menos energia, tem dificuldades para se concentrar, tem um apetite reduzido, apresenta inchaço nos pés e nas mãos e ao redor dos olhos, especialmente pela manhã, tal como explica Francisco Coça. De repente comecei a perder peso. Então comecei a perder peso, já andava com problemas do próprio paladar. Quando começa algo, não sentia nada no paladar. Então, isso deixou-me preocupado. É quando já comecei a tentar querer perceber o que estaria a acontecer, porque não sentia nenhuma dor. Conforme prescrição médica, 2 vezes por semana, durante 4 horas de tempo, Francisco Coça precisa de se ligar a uma máquina que faz o papel dos rins. E com essa mudança de rotina, teve que aprender a gerir bem o seu tempo para equilibrar os dias de tratamento com outras atividades. E conta com o total apoio da sua família e colegas de trabalho. O apoio familiar, o apoio de colegas de serviço, isso me levantou. No entanto, fui percebendo que não, insuficiência renal é uma doença qualquer. No entanto, que encarei. Bom, estou doente, o que eu tenho que fazer é cumprir com aquilo que os médicos vão me dizer. É o que está acontecendo. Mas eu tenho a consciência de que essa doença nunca vou curar. Mas, pelo menos, enquanto eu estiver a cumprir com os tratamentos de como deve ser e todas as recomendações médicas, pelo menos vou manter vivo até onde puder.
E por que uma dieta com restrições é parte importante do tratamento de pacientes com insuficiência renal crônica, Francisco Coça teve que fazer alguns ajustes na sua alimentação. Há muitas comidas que não posso comer. Eu não posso comer comida com muitos temperos, não posso comer comida com muito sal, não posso beber muita água, não posso beber muito sumo. Tudo que é líquido, eu tenho que, me controlar. É um pouco complicado quando é o tempo de calor, não é? Mas tomar em consideração que já percebi que eu tenho que fazer isso para manter a saúde, não tem outra saída. Mas pronto, é verdade, é um pouco complicado, porque lá em casa quando cozinho, eles têm que saber dizer que não podemos pôr muito sal, porque é para termos alguém que está nessa situação, a família, pronto, quando faz as refeições e também já estão familiarizados com o que tem que fazer, o que não deve fazer. Francisco Coça deixa uma mensagem especial para outros pacientes que, tal como ele, precisam de recorrer ao rim artificial para melhorar a qualidade de vida. O conselho que vou deixar para quem provavelmente possa ter a mesma situação que nem eu, é preciso encarar que o problema renal não faz diferença de problemas de cabeça, problemas de estômago, qualquer coisa. Qualquer doença quando surge é preciso ir ao médico. Não pode ficar em casa porque eu não posso, não, é preciso ir ao médico. Não só. O que acontece é que muitas pessoas acabam parecendo que estão sinistralizadas porque escondem a doença. A doença não se pode ser escondida. Porque quando você esconde a doença, nem sabe quem um dia pode salvar. Então é preciso, de facto, deixar claro, está doente, tudo bem, vai ao médico e cumpre com a recomendação médica. Esse é o segredo. Viver bem com doença renal. Este é o lema das celebrações do Dia Mundial do Rim para este ano de 2021. É uma doença que mata cerca de 2,4 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E por essa razão, hoje vamos conversar com a doutora Elsa Chisico, é médica nefrologista, é quem vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, doutora Elsa, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, muito obrigada por esta oportunidade que é nos dada para falar sobre aquilo que é a doença renal. E como bem falaste, é grande o número de pacientes que morrem por doença renal, por vários motivos. Uns porque não têm conhecimento de que têm a doença, outros porque não têm oportunidade de ter o tratamento, por aquilo que é o custo do tratamento da própria doença renal. Muito bem. E o que é a doença renal crônica, assim é que é? A doença renal crônica é quando os rins perdem a capacidade de exercer as suas funções habituais. Aqui seria bom eu recordar pelo menos aquelas são as principais funções do rim. A primeira, que é eliminar todas aquelas substâncias que não são boas ao nosso organismo, vão sair em forma de urina. Tem uma função de controlar a tensão arterial no organismo, que a nossa tensão fique sempre normal. Tem a função de participar na produção dos eritrócitos ou da nossa hemoglobina. Tem a função também de transformar a vitamina D no nosso organismo. Regula a quantidade de líquidos também no organismo. Então, dentre estas e outras menos importantes, são as principais funções do rim. Quando temos doença renal crônica, estamos a dizer que o rim perdeu a capacidade de exercer todas estas funções. Muito bem. E quais são as causas mais frequentes da perda da função renal? Então, existem muitas causas, mas existem as principais que são muito conhecidas e foram bem estudadas. A primeira delas, entre nós aqui em África e em Moçambique, sobretudo, é a hipertensão arterial. Acho que toda a gente já falou, já ouviu falar de tensão alta. Esta é a primeira, a hipertensão arterial não controlada. A segunda é a diabetes, que também é uma doença importante que causa insuficiência renal. E existem outras, como são aquelas que chamamos de glomerulonefrites, que têm a ver com o sistema imune. Existe a causada por obesidade, pode ser causada por doenças familiares, que chamamos de doenças hereditárias. Pode ser causada por doenças que chamamos obstrutivas, que vão obstruir o funcionamento, portanto, do rim. Então, estas são, no geral,
as principais causas de doença renal crônica. Muito bem, a doutora fez menção à hipertensão, diabetes, obesidade, que são doenças que nós já conhecemos e já estamos, de certa forma, familiarizados com estas doenças, mas também fez menção a glomerulonefrites. Como é que nós podemos controlar estas doenças e evitar que estas doenças progridam para uma perda da função renal? Sim, eu estava a dizer que é uma pergunta bastante importante. Nós sabemos todos que a hipertensão é uma doença controlável, não tem tratamento, mas tem controle. É possível tomar medicação de modo que a tensão arterial fique controlada e evitar que esta atue sobre o rim, levando à perda da função. A diabetes é outra doença também que é importante, que é possível controlar e atrasar o aparecimento da doença renal, porque pensa-se que em algum momento da vida a diabetes ela pode levar à doença renal. Em relação às glomerulonefrites, são doenças que atacam diretamente o rim, têm várias causas. Elas podem ser autoimunes, são aquelas em que o nosso organismo reage contra certas alterações do ambiente e isto faz com que produza certos anticorpos que vão atuar sobre o rim. Estas doenças têm um tratamento dirigido, que chamamos de tratamento imunossupressor, em que os pacientes, quando têm esta doença, levam este tratamento para evitar que o rim continue sendo agredido até perder, portanto, a função renal. Elas podem ser autoimunes, mas também podem ser provocadas por infecções. Infecções parasitárias, nós temos muitas aqui em África, as xistosomias, existem infecções como o próprio HIV, que também pode levar a glomerulonefrite, e outros parasitas que podem afetar o rim e levar a esta doença. O importante é tratarmos sempre a doença de base, controlarmos e evitarmos que a doença continue a progredir. Pois bem, a perda gradual da função renal acontece muitas vezes de forma assintomática e alguns sinais e sintomas podem indicar problemas nos rins. Que manifestações é que podemos apresentar ou que um paciente que está a ter esta perda da função pode apresentar e logo prestar atenção para poder correr a uma unidade sanitária? Outra pergunta importante, a doença renal crônica é geralmente assintomática nos estadios iniciais. É muito difícil que alguém saiba, por exemplo, que eu estou com uma insuficiência renal nos estadios iniciais da doença. Mas existem alguns sinais que podem nos chamar a atenção. Conforme eu disse quando começamos o programa, o rim tem o papel de regular a produção dos eritócitos ou da nossa hemoglobina. Significa que se o meu rim está a perder a capacidade de funcionar, a hemoglobina já também não vai estar a ser reposta ou reproduzida como devia ser. Como consequência, este paciente vai desenvolver anemia. Então, uma das principais alterações ou sintomas que o doente pode ter é fraqueza, falta de apetite, cansaço. Não é um sintoma específico de doença renal, mas é um sintoma para desconfiar de uma possível doença renal por detrás. Não é muito específico. E até pode não ter esses sintomas e a doença vai avançando. O doente fica sem sintomas. Quando os sintomas aparecem, às vezes a doença já está numa fase avançada. Eu dei exemplo da anemia, que é o que mais comumente aparece nos primeiros estadios da doença renal. E como é feito o diagnóstico das doenças renais? Então, o diagnóstico da doença renal não é muito difícil. É um diagnóstico que faz na base do sangue e da urina. Nós tiramos o sangue e vamos ver dois compostos importantes que nós usamos para avaliar. Nós temos a ureia, temos a creatinina e vemos como é que está. Se estiver aumentado, já nos faz pensar na doença renal. O mesmo fazemos com a urina. Aquele exame de urina que nós fazemos, só vamos lá fazer o teste com uma fita ou no laboratório, vermos se o doente está a perder proteínas na urina. Se estiver a perder proteína, já nos diz que tem algum grau de lesão do rim. Quando falamos de doenças renais, a orientação é que estas doenças sejam diagnosticadas precocemente, que é para o doente poder ter um tratamento e ter sucesso no seu tratamento. Entretanto, porque muitas vezes o paciente não faz ideia que tem uma doença renal, nem procura fazer nenhum exame ou nem procura descobrir se tem ou não alguma doença. É recomendável fazermos um check-up ou procurarmos saber da nossa função renal, mesmo que não tenhamos nenhuma doença relacionada com os problemas nos rins? Sim, então eu diria que há grupos específicos que recomendamos sempre que façam aquilo que nós chamamos de check-up,
que é fazer um rastreio para ver se esta pessoa não poderá estar a ter uma doença renal. Eu vou dar exemplo. Se eu tenho hipertensão arterial, eu tenho anualmente fazer o exame para ver se tenho problema do rim, porque é uma causa. Se eu tenho diabetes, uma vez por ano tenho que fazer um exame da função do meu rim para ver se não tem problema do rim. Se eu tenho a doença familiar do rim, pode ser aquela que chamamos rim poliquístico, que é geralmente que é familiar, eu tenho que fazer um exame para ver se não tem problema do rim. Estou a falar de grupos específicos. Agora, existem pessoas que não têm nenhuma relação com doença renal, mas é preciso saber que a partir dos 35 anos, por causa da hipertensão, por causa de algumas doenças crônicas, há também este risco de ter doença renal. Então, é importante para grupos específicos fazermos um rastreio para ver se temos doença renal. E após o diagnóstico, qual é o acompanhamento que é dado a este paciente que recebe este diagnóstico de insuficiência renal? Então, o acompanhamento é diferenciado dependendo da fase da doença. Nos estadios iniciais, nós tentamos corrigir todos aqueles problemas que estão a aparecer por causa do não funcionamento do rim. É a anemia. Então, temos que tentar corrigir a anemia, temos que tentar ajudar o rim a manter a hemoglobina em condições normais, que é para o paciente não andar cansado, não andar com falta de apetite, não andar sem forças. Então, tentamos corrigir. À medida que a doença avança, os sintomas também vão aumentando. O doente começa a ter inchaço nos pés, começa a ter dificuldade de urinar, a urina começa a reduzir, começa a ter palpitações, o coração começa a bater rápido. Então, nós vamos para outro mecanismo de tratamento que ainda é medicamentoso. Então, são medicamentos, o doente vem ao controle, nós vamos corrigindo, vamos ajustando e o doente vai seguir uma certa dieta de acordo com a sua doença. Há algumas substâncias que ele já começa a evitar porque o rim não tem capacidade, não é como o rim de quem não está doente, já não está a tirar aquelas toxinas ou aqueles produtos que fazem mal, o rim já não está a tirar, eles acumulam-se no organismo. O que nós aconselhamos? Porque o seu rim não tem esta capacidade, evita comer isto. Eu vou dar exemplo, evita tomar refrigerantes, não é? Evita comer muito sal, evita comer muita gordura, evita comer estas comidas que nós chamamos fast food, evita comer comidas enlatadas, porque estas coisas, às vezes os refrigerantes, as comidas enlatadas, começam a ter produtos para fixar estes alimentos que o nosso rim, se não está a funcionar, já não consegue tirar. Eles acumulam no organismo e começam-nos a provocar sintomas. Então, nesse estadio, tratamos com medicamentos e orientamos a uma dieta este paciente. À medida que ele vai chegando à fase que nós chamamos de fase terminal, chega uma altura que o rim quase que já não elimina a urina, já não tem capacidade de fazer nada. Este doente já não urina, ele anda inchado, ele já não dorme, respira mal. Nesta fase não há outra coisa a fazer senão substituir a função daquele rim. Aí vai... É onde entra exatamente a hemodiálise. Nós vamos falar sobre este assunto já, doutora. Vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações. Não saia daí, porque isto é um Até Já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre doenças renais e a nossa convidada é a doutora Elsa Chisico, médica nefrologista. Doutora, antes de passarmos para o nosso intervalo, nós falávamos sobre a hemodiálise, que é o tratamento para o paciente que tem perda total da função dos seus rins. Quando é que o paciente é submetido à hemodiálise e como é que funciona este processo? O paciente é submetido à hemodiálise quando, como disse, há perda total da capacidade de funcionamento dos rins. Significa que estes rins estão lá, mas não estão a fazer nada. O doente não pode urinar, a sua hemoglobina começa a baixar, os líquidos acumulam, ele não consegue respirar. Significa que temos que substituir com um rim artificial. É onde aparece a hemodiálise. O que é hemodiálise? Hemodiálise é o processo de filtração do sangue
em que vamos tirar todas as impurezas que o rim não consegue tirar, vamos diminuir a quantidade do líquido que o rim não está a tirar, para ver se melhoramos a qualidade de vida do doente. Então, o doente é submetido à hemodiálise para tentarmos filtrar o sangue daquelas toxinas que não estão a sair com a urina e diminuir a quantidade de líquidos, porque ele também não está a urinar. E, ao mesmo tempo, substituímos com algumas substâncias que é para ver se melhoram, portanto, aquilo que o rim devia fazer e não está a fazer, a produção de algumas substâncias que o rim devia produzir. Isto é hemodiálise. O Sr. Francisco mencionou que faz hemodiálise 2 vezes por semana, ou seja, a máquina faz o trabalho que o rim deveria fazer e perdeu a sua função. Com todos os pacientes é assim? Esta é a frequência normal da hemodiálise? Bom, o importante é dizer que a frequência normal da hemodiálise são 3 sessões por semana. Significa que o paciente deve sentar ali na máquina durante 4 horas, ele é conectado e a máquina, como pode ver e teve a oportunidade de ver, ela tira o sangue através de uma agulha, transfere o sangue para um filtro que está na bomba de hemodiálise. No filtro, o sangue é filtrado para tirar as toxinas e introduzem-se algumas proteínas e substâncias que vão enriquecer aquele sangue do paciente. Dali ele volta a entrar no paciente já mais limpo. A máquina precisa de 4 horas para tentar fazer o trabalho do rim. Como sabe, o rim funciona 24 horas por dia, mas até agora chegou-se à conclusão que, olha, se um doente 4 horas por sessão durante 3 vezes por semana pode levar uma vida normal se estiver ligado a uma máquina que vai fazer o mesmo trabalho. Por que alguns pacientes estão a fazer 2 sessões? É por causa do nosso espaço. Nós não temos capacidade de albergar a maior parte dos pacientes que têm insuficiência renal. Então, diminuímos o número de sessões, infelizmente, mas os doentes estão estáveis, fazem 2 sessões por semana e os doentes ficam bem com este tratamento. Existem alguns que não toleram fazer 2, esses alguns estão a fazer às 3 horas por semana. Muito bem. Doutora, quando se fala de insuficiência renal ou doença renal, existem muitos mitos, muitas ideias, muitos estereótipos ligados a este assunto. Então, vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades sobre a doença renal. Vamos a isso. Doutora, é verdade que pacientes que fazem hemodiálise não podem beber água? Não é verdade que não podem, mas é verdade que devem reduzir a ingestão de água. Como eu disse, o rim, uma das atividades é diminuir o excesso de líquidos. Se este rim não funciona, eu não posso estar a beber muitos líquidos, porque o meu rim não vai tirar. Então, a diálise sim tira, mas não tira tudo. Daí que nós aconselhamos os doentes a reduzir a ingestão de líquido. Geralmente, eles ingerem menos do que 500 ml. Estou a falar, estes 500 ml incluem água, toda a comida líquida, que é sopa, que é papa, deve pelo menos perfazer os 500 ml em 24 horas. Então, não é verdade que não devem, mas é verdade que devem reduzir a ingestão de líquidos. Muitas vezes dizem que a infecção urinária pode levar à insuficiência renal. É um mito ou é uma verdade? Bom, eu talvez explicaria que uma infecção urinária bem tratada não leva à insuficiência renal. Mas se há infecções urinárias de repetição e maltratadas, estas sim podem provocar uma lesão no rim que pode, com o tempo, levar a uma insuficiência renal. Daí a importância de nós prestarmos atenção em tudo o que acontece no nosso organismo. Exatamente. Temos que dar valor e atenção a tudo que pode acontecer, portanto, com os rins. A cor da urina pode indicar problemas nos rins. É verdade, doutora? É verdade, porque a urina geralmente tem uma cor amarela transparente e não tem um cheiro, não tem um odor forte. Quando a urina começa a alterar a sua cor, significa que alguma coisa não está bem com os rins. Se ela parece mais escura, carregada, pode significar que nós não estamos a hidratar, não estamos a beber água como deve ser. Se ela parece turva, pode significar que há uma infecção. Se ela parece cor de sangue, pode significar que há um sangramento ao nível do sistema urinário.
Então, tudo isto pode significar que há uma alteração. E como dizíamos anteriormente, o nosso corpo, ele fala conosco. Ele fala conosco, porque há aquilo que é o padrão, que nós vemos normalmente todos os dias, e quando muda, deve nos chamar a atenção. Muito bem, o consumo exagerado de medicamentos pode prejudicar os rins. É mito ou é verdade? Muito verdade. O consumo, sobretudo de medicamentos não prescritos, há o grande risco de desenvolver insuficiência renal. Aqui o importante é saber, como dissemos, o rim é um órgão excretor. Ele tira todas aquelas toxinas que são metabolizadas e passam pelo rim para sair em forma de urina. Se nós sobrecarregamos o nosso rim com medicamentos, ele vai perdendo a capacidade de tirar alguns e eles mantêm-se na corrente sanguínea, tornando-se tóxicos. Tóxicos que podem levar à lesão do próprio rim. Então, a automedicação é um dos problemas tanto da doença renal, sobretudo naquelas pessoas que já têm outras doenças. E mesmo quem não tem doença, a automedicação pode ser o princípio de uma doença renal. Além de mascarar doenças que estão por detrás. Exatamente, além de mascarar doenças que estão por detrás. Existem medicamentos tão simples como a aspirina, o ibuprofeno, que eu tenho dor de cabeça, vou à farmácia comprar. São grandes inimigos do rim. São da prática rotina diária, mas são uns do grupo de grandes portanto, medicamentos que podem levar a uma doença provocada por drogas para o rim. E fica uma chamada de atenção, a automedicação é perigosa a todos os níveis e pode interferir na saúde dos nossos rins. Portanto, pare agora com esta prática, procure ter receitas médicas, obter orientação médica quando for tomar qualquer medicamento. Para já vamos à rubrica Saiba Mais, responder às dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutora. Chamo-me Olivia. Gostaria de saber qual é a quantidade de água que podemos beber diariamente para um bom funcionamento do rim. Olá. É um ponto muito importante que levantou. A ingestão de água é uma das 8 regras do ouro para a preservação da saúde do rim. Então, aconselha-se que se beba no mínimo 2 litros de água por dia para hidratar o corpo e permitir um bom funcionamento dos nossos rins. Chamo-me Anselmo. Gostaria de saber se o tipo de alimentação que ingerimos pode levar a problemas nos rins? Olá, é verdade que o tipo de alimentação que ingerimos pode levar a problemas nos rins. Uma das regras do ouro para a preservação de uma boa função do rim é ter uma dieta saudável. Então, se a dieta não é saudável, pode levar riscos aos rins. Eu vou dar exemplo. Deve-se evitar a ingestão de comida com muito sal, diminuímos a ingestão do açúcar na alimentação, devemos ingerir pelo menos 2 litros de água, dar prioridade a vegetais e frutas na nossa alimentação e diminuir a ingestão de comidas processadas. Isso para dizer que o tipo de comida, sim, tem uma influência, portanto, na saúde do rim. Olá, doutora. Chamo-me Derso Amaral Maringula. Gostava de saber se todas as pessoas com insuficiência renal crônica precisam fazer hemodiálise. Olá, nem todas as pessoas com insuficiência renal crônica precisam de fazer hemodiálise. Quanto mais cedo for descoberta a sua insuficiência renal, há muito que se pode fazer nas consultas de nefrologia para evitar que esta doença continue a progredir para uma fase terminal. Os doentes que precisam de fazer hemodiálise são aqueles que progrediram para a fase terminal, isto é, os rins perderam toda a capacidade de funcionamento. Mas se a sua doença renal está nas fases iniciais, não precisa de fazer hemodiálise, mas precisa sim e sempre de controle da consulta de nefrologia para evitar a complicação. Olá, chamo-me Faiza. Gostaria de saber se existem chances de desenvolver insuficiência renal devido ao histórico familiar. Olá, sim, existe um histórico de desenvolver uma doença renal se tivermos algum paciente do 1º grau com doença renal. Significa que se eu tive alguém da minha família, direto, pai, mãe, avô, que teve uma doença do rim, é importante que eu faça um rastreio
para saber se eu também tenho um problema do rim. Se eu tive alguém da minha família direto, pai, mãe, avô, que tiveram hemodiálise ou tiveram um transplante do rim, é importante que em algum momento da vida eu faça um rastreio para saber se também tenho uma doença renal. Bom, nós caminhamos a passos bem largos para o fim desta edição do programa Saúde e Vida, mas doutora Elsa, antes mesmo de terminarmos, a pergunta que não quer se calar é a prevenção. Como é que nós podemos prevenir as doenças renais? Sabemos que é possível prevenir, sim, apesar de serem assintomáticas, muito frequentes e perigosas, é possível prevenir. Sim, obrigada. Esta é a oportunidade realmente que temos para dizer o que fazer para prevenir a doença renal. Eu começaria por dizer que existem aquelas que nós chamamos regras do ouro para manter um rim saudável. Eu iria começar por prática de exercício regularmente, dieta saudável, como já tinha falado, baixo nível de gordura, baixo nível de açúcar, baixo nível de sal, tirar as comidas, evitar comidas processadas, evitar refrigerantes, exatamente por causa dos produtos que contém. Sobretudo se temos alguma doença de base, que seja ou hipertensão ou diabetes. Ingestão de líquidos todos os dias, no mínimo de 2 litros. Quando digo líquidos, refiro-me à água. Deixar de fumar, o fumo é um inimigo também do rim. Reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas. E existe esta componente de já termos uma doença conhecida. Se eu sou hipertenso, devo ir a uma consulta e devo tomar os medicamentos que o médico prescreveu. Se eu sou diabético, devo ir à consulta, devo tomar os medicamentos que o médico prescreveu. Se tenho algum problema de dores ou sinto-me mal, evitar tomar medicamentos sem serem prescritos por um médico. Eu penso que, no geral, são estas as medidas gerais para prevenir as complicações de doença renal. Pois bem, sabemos, doutora, que os doentes ou os pacientes com doença renal fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Existem algumas orientações especiais que este paciente deve adotar para prevenir a Covid-19? Bom, como sabemos, o doente renal crônico é um do grupo de risco para o Covid-19. Nós não temos uma boa experiência com isso, já tivemos doentes que tiveram a Covid-19 e o desfecho não foi muito bom. O que nós fazemos habitualmente é orientar os pacientes a usarem todas as medidas de prevenção que são indicadas a toda a população, o uso de máscaras, o distanciamento social, evitar estarem aglomerados. E são pacientes que estão sempre no hospital, como sabemos, eles vêm fazer hemodiálise. Então, evitarem, portanto, estarem aglomerados e saírem de casa só quando for necessário, neste caso, quando vêm fazer o tratamento. Muito bem. Doutora, celebrou-se a 11 de março o Dia Mundial do Rim. O que a doutora, como médica nefrologista, pode nos dizer? Qual é a reflexão que pode fazer em relação a esta data? Este dia foi marcado exatamente para refletir, recordar e consciencializar toda a sociedade sobre o grande mal que representa a doença renal crônica. Neste dia nós usamos recordar a nossa população, nós queremos recordar aos profissionais de saúde que esta doença existe, que sempre que houver uma suspeita devemos ir atrás até descobrir, que devemos tentar fazer um diagnóstico precoce, significa diagnosticar ou descobrir a doença a tempo, uma vez que nós sabemos que se descobre a doença do rim a tempo, é possível evitar ou atrasar a sua progressão para a fase final. Então, eu penso que, no geral, é isto que é o Dia do Rim, é consciencializar, é recordar e é refletir sobre o grande mal que é esta doença, sobretudo porque sabemos que o tratamento é caro e às vezes não está disponível. Muito bem, doutora, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Infelizmente só temos 30 minutos e é pouco tempo para falarmos sobre isso, mas nas próximas oportunidades, nas próximas edições, vamos sim poder falar sobre as doenças renais. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada eu. Muito obrigada. Até a próxima. Bom,
Para você, querido amigo telespectador que nos acompanhou, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e pode também se juntar ao nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Beba bastante água. Cuide da saúde do seu rim. Previna-se da Covid-19 e até uma próxima oportunidade.